Olá, amigo ouvinte, começamos mais um Cultura na Real. Nosso colunista Flaviano Souza Silva sempre trazendo um assunto novo sobre os aspectos, os instrumentos e também os elementos da cultura de Ouro Preto que fazem parte desse arcabouço que transforma a cidade de Ouro Preto nesse ícone do turismo por causa da nossa cultura e também pelo nosso patrimônio. Hoje a gente vai falar de um ícone também dessa cultura que remete à primeira manifestação cultural do ano em Ouro Preto, que é o reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, e também sobre o personagem que vem junto com essas manifestações, que é o Chico Rei. Nosso grande abraço para você, Flaviano, seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço, Palazzi, oi ouvintes da Rádio Real FM, uma satisfação muito grande, estarmos aqui nesse 7º programa, Cultura na Real. Nos primeiros programas nós nos dedicamos a falar um pouco sobre a formação de Ouro Preto, sua sede, seus distritos, e a partir do último programa começamos a falar um pouco sobre o que temos de elementos culturais em nossa cidade. A escolha do último programa foi falarmos dos nossos equipamentos culturais, Falamos então das construções dedicadas às apresentações das manifestações artísticas da nossa cidade e também as que nos visitam. Falamos que temos a alegria de termos em Ouro Preto muitos desses equipamentos culturais e falamos também da importância de termos todos eles funcionando bem, o que em alguns casos não vem acontecendo. Hoje, então, vamos falar de uma importante expressão artística e cultural da nossa gente, que é a festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. E para falar um pouco dessa linda festa, que acontece no comecinho do ano, temos obrigatoriamente que falar de um personagem bem conhecido na cidade de Ouro Preto e no Brasil, o Chico Rei. Pois é, e é uma festa que nos remete principalmente à fé ligada à religião católica. E também outras religiões de matrizes africanas, não é isso? Nossa pergunta para você, se você quiser comentar sobre isso, é: quem foi o Chico Rei? Primeiro, o que precisamos saber é que a história dessa pessoa que conhecemos hoje como Chico Rei é uma história basicamente oral, que foi sendo construída de geração em geração e que não tem quase nenhuma comprovação documental. Isso quer dizer que a história de Chico Rei não é verdadeira? Não necessariamente. As histórias orais são uma importante maneira de conhecermos mais sobre a nossa cultura, os nossos antepassados e sobre a nossa própria história. Não é porque não temos documentos escritos que comprovem determinado tema histórico que ele é obrigatoriamente uma mentira. Muitos grupos, principalmente os que historicamente sofrem algum tipo de justiça, têm na história oral uma fonte importante de manutenção de suas memórias, ou seja, da sua história. Mas também é razoável dizer que, se não temos documentos comprovadamente verdadeiros contando toda a história, dependemos de pessoas que as contem. É isso que normalmente chamamos de tradição oral. E por que não temos documentos escritos sobre o Chico Rei? Os motivos podem ser muitos. Pode ser porque ninguém se dedicou a escrever, ou então porque os documentos que existiam sobre ele se perderam em algum momento no tempo. Enfim, não dá para saber ao certo. Enquanto não acharmos nada que comprove documentalmente, vamos conhecendo e propagando a história que nos contam. Muito bem, então, e o que sabemos hoje sobre o Chico Rei? Já que você falou que o estudo existe muita coisa da oralidade. Bom, segundo a história oral, existiu no Congo, que é um país da África, um monarca guerreiro de nome Galanga, que durante o período escravocrata do Brasil foi capturado com todos os seus seguidores e família e transportado em um navio negreiro chamado Madalena para o Brasil. Durante a viagem, sua companheira, a rainha de Alô, e a sua filha Itulo foram jogadas ao mar para aplacar a ira dos deuses, que, segundo as crenças da época, haviam enviado uma forte tempestade que quase afundou o navio. Assim, em 1740, Galanga e seu filho Muzinga desembarcaram no Rio de Janeiro. Lá, foram comprados por um dono de minas chamado Major Augusto e trazidos para trabalhar em Vila Rica, nas minas da Encardideira. Para quem não conhece, a Encardideira fica na região do Palácio Velho, no Antônio Dias. Até hoje chamamos a escada que começa ali no Palácio Velho e sobe em direção ao Morro Santana de Escada da Encardideira.
Ao chegar no Brasil, era comum que os escravos recebessem nomes portugueses. E então Galanga foi batizado de Francisco. Pois bem, de alguma forma, Galanga, agora com o nome de Francisco, trabalhando como escravo, conseguiu se libertar seu filho, o Muzinga, e também muitos dos negros de seu relacionamento. Essas pessoas libertas começaram a chamar o Francisco de rei, e daí o seu nome, Chico Rei. Ainda segundo a história oral, Chico Rei entrou para a confraria do Rosário, que na época era abrigada na igreja de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, e junto com as pessoas daquela confraria, ajudou a construir a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e Santa Efigênia, inaugurada no ano de 1785, hoje reconhecida como Igreja Matriz de Santa Efigênia. Igreja que inclusive é muito bonita e conta com vários elementos da cultura africana em sua arquitetura, como conchas, caramujos e chifres, além de santos negros, comprovando que sim, aquela igreja foi construída com recursos de negros, em honra aos seus santos católicos de devoção, mas também em honra à sua ancestralidade, vinda da cultura e da religiosidade que trouxeram da África. Essa história das ordens terceiras, da formação de Vila Rica, das questões de matriz e das capelas é muito interessante, eu tenho certeza que você vai abordar isso em outro programa. A gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta falando um pouco mais sobre Chico Rei e as manifestações ligadas à festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. Cultura na Real. Cultura na Real. Estamos de volta com o nosso programa Cultura na Real. Hoje, Flaviano Souza e Silva falando com você sobre Chico Rei e as manifestações culturais ligadas à festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. No primeiro bloco nós falamos sobre aspectos gerais sobre Chico Rei e a sua história. E agora a nossa pergunta, Flaviano, já voltando de imediato: como a história de Chico Rei teve força para resistir e chegar com tanta força aos dias de hoje? Por que ele nos inspira tanto? Assim como foi feito com Tiradentes, que foi um tema de um programa anterior, também houve, a partir do século XX, um trabalho para a criação do mito de Chico Rei. Para se ter uma ideia, a primeira informação escrita sobre ele aparece em uma nota de rodapé de um livro de 1904. Após isso, várias ações foram realizadas para que o nome de Chico Rei se tornasse uma grande referência, não só em Ouro Preto, mas em todo o Brasil. Foram criados filmes, foram criados livros, e até um enredo de escola de samba do Rio de Janeiro foi criado, ajudando no fortalecimento do nome de Galanga ou Chico Rei. Agora, já falei e repito, isso quer dizer que a história de Chico Rei é falsa? Foi inventada? Não necessariamente. Só não temos textos escritos sobre o assunto antes de 1904. Nos baseamos na história e na tradição oral. E por que essa figura nos inspira tanto? É verdade que hoje não podemos afirmar o que é real e o que é ficção na história de Chico Rei, e provavelmente nunca saberemos ao certo. Mas sem dúvida nenhuma, a imagem que temos dele hoje é um importante símbolo de luta e esperança para todo o Brasil. E claro, uma referência também para os afrodescendentes da nossa cidade. Afinal, Ouro Preto tem aproximadamente 70% de sua população autodeclarada afrodescendente. E a figura de Chico Rei nos guia como um farol que nos faz compreender, respeitar e valorizar a nossa cultura, herdada grande parte dela desses maravilhosos povos africanos, que a partir de uma história de sofrimento e tristeza, deixaram para nós ouropretanos um belíssimo presente, um legado em forma de arte e cultura. A africanidade está em nós e a expressamos de muitas formas. Devemos ao povo africano grande parte da nossa alegria, do modo como vemos e vivemos a vida, como cantamos, como nos vestimos, como dançamos, o que comemos, enfim. A africanidade está em nosso sangue e salta aos olhos. Ainda do ponto de vista das nossas manifestações culturais, podemos destacar o nosso gosto pelos pratos de origem africana,
como a feijoada e a farofa, por exemplo, quem não gosta? O carinho pelas nossas escolas de samba, pelos nossos pagodes, pelas nossas rodas de capoeira e, é claro, a nossa devoção a figuras católicas negras, como Nossa Senhora Aparecida, Santa Efigênia, São Benedito, além de alguns orixás africanos, como Ogum, Oxóssi, Ançã, Exu e Oxalá. Muito bem. E se tivéssemos que destacar em Ouro Preto apenas uma expressão desse caldeirão cultural citado, qual seria? Bom, Palazzi, eu citaria como destaque, talvez com medo de estar até cometendo injustiças com outras manifestações, dentro de todo esse universo, o reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. Uma celebração que ocorre uma vez por ano em nossa cidade e que reúne diversos elementos da nossa africanidade e também diversas pessoas na cidade que se dedicam ao tema e à luta pelos direitos dos povos afrodescendentes. E aqui surge novamente de modo central a figura de Chico Rei. Segundo a tradição oral, foi ele, Chico Rei, que nos meses de janeiro realizava grandes festas em homenagem aos santos e santas em frente à igreja que ajudou a construir no Alto da Cruz, sempre com muito canto e dança. Para muitos, Chico Rei é o criador do congado, que deriva da palavra Congo, que é aquele país, a região na África onde ele nasceu. Derivado dessa tradição, o reinado hoje é uma festa que ocorre no início de janeiro, geralmente coincidindo com o dia 6 de janeiro, que é o dia dos Santos Reis, e para alguns também o dia em que Chico Rei teria se casado na igreja de Santa Efigênia. Normalmente as festividades ocorrem durante uma semana, sendo que o final da festa ocorre em um domingo, quando se encontram várias guardas de congado, catopês, caboclinhos e moçambiques. Todos participam de uma linda procissão, além da tradicional coroação dos reis congos. Toda a produção do reinado é feita pela AMI-REI, Associação dos Amigos do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, uma associação sem fins lucrativos que hoje, com muita luta e empenho, no melhor estilo de Chico Rei, transformou a festa na maior do gênero no estado de Minas Gerais e a segunda maior do Brasil. É realmente uma festa maravilhosa, quem ainda não viu, tem que ver. Muito bem, a gente está chegando ao final, infelizmente o tempo é curto para um assunto tão gostoso, tão pitoresco e que interessa de fato a cidade de Ouro Preto. E ainda para a gente falar um pouquinho do tema, as suas considerações sobre esse programa que a gente tratou sobre Chico Rei de uma forma geral. Bom, eu gostaria, como sempre, de agradecer aqui o espaço que a Rádio Real FM está nos dando para falar um pouco da nossa cultura, da nossa arte. Agradecer você, Palazzi, pela condução do programa. Indicar as minhas mídias sociais para quem se interessar um pouco mais sobre a cultura de Ouro Preto, procurar por Flaviano Souza e Silva no Instagram, no Facebook. Falar também que esses programas já estão disponíveis no YouTube. É só procurar por Cultura na Real, existe uma playlist lá com os primeiros programas. E como virou tradição do nosso programa terminar com uma expressão cultural sobre o tema, hoje, como falamos da belíssima festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia e sobre Chico Rei, então nada melhor do que encerrar o programa com a bela canção de um ouropretano chamado Eli Bretas, interpretado por um grupo musical também da cidade chamado Viola de Folia, grupo que esteve junto de 1998 a 2010 e, além de alegrar demais as nossas festas, deixou gravado 2 discos muito interessantes. Foi formado por vários artistas incríveis, como Vicente Gomes, Raimundo Oscar, Itatiaia, Bretas e vários outros que passaram por ele em seus 12 anos de existência. Para quem quiser ouvir mais músicas do Viola de Folia, é só ir no YouTube e procurar por eles. Para quem quiser ver filmes e documentários sobre o Chico Rei, também é só procurar por ele no YouTube. Tem muita coisa interessante. No YouTube também você pode encontrar os vídeos da festa do reinado. E é isso, pessoal. Eu deixo aqui um abraço no coração de cada um e viva a nossa cultura. Vila Rica de Ouro Preto, teve um preto rei. Este preto era Chico,
Nesta corte sem escravo, o preto ouro era tirado. Chico Rei foi homem justo e o preto abastado. E a liberdade tão sonhada teve o seu preço, o seu valor, conquistado com trabalho deste negro sonhador. E a liberdade foi comprada com trabalho e com ardor. E o povo de Ouro Preto hoje canta em seu louvor. Vila Rica de Ouro Preto teve um preto rei. Este preto era Chico Rei. Nesta corte sem escravo, o preto ouro era tirado. Chico Rei foi homem justo e o preto abastado. E a liberdade tão sonhada teve o seu preço, o seu valor, conquistado com trabalho deste negro sonhador. E a liberdade foi comprada com trabalho e com ardor. E o povo de Ouro Preto hoje canta em seu louvor. Yeah.